Queridos irmãos e irmãs, queridos ouvintes da Rádio Maria Brasil, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Na semana passada nós começamos a meditar um pouquinho sobre as parábolas de Jesus. Nós estamos no 16º domingo do tempo comum e nós podemos dizer que estamos praticamente na metade desse nosso percurso, dessa nossa caminhada para o fim. Dentro da nossa liturgia, nós encerramos o ano litúrgico com a festa de Cristo Rei do Universo. E nós estamos então caminhando para a celebração deste momento de nos encontrar com Deus no fim último das nossas vidas. É claro que a nossa liturgia ela é cíclica. Até que de fato o Senhor volte na sua glória, nós vamos a cada ano celebrando de uma maneira cíclica esse mistério do amor de Deus, que se encarna, que cresce, que anuncia o Evangelho, que entrega a sua vida por nós, morre, ressuscita, vai para o céu e no fim dos tempos volta na sua glória. Coroamos o tempo litúrgico e também encerramos o tempo comum com a solenidade de Cristo Rei do Universo. São 34 semanas. Nós estamos praticamente quase no meio do nosso percurso até a solenidade de Cristo Rei do Universo. Isso significa que no meio do nosso caminho nós nos encontramos com Cristo. É fato que nós buscamos, com toda a intensidade da nossa alma, nos encontrar com Deus no último momento. Mas nós não podemos nos encontrar com Ele se ao longo de toda a nossa caminhada nós já não nos encontrarmos verdadeiramente com o nosso Senhor. Porque ao mesmo tempo o Senhor é o nosso Salvador, Ele é o caminho e nós percorremos nesse caminho que é Jesus, o nosso itinerário de vida até a glória de Deus. E por isso, no meio desse caminho, Jesus nos fala em forma de parábolas. No domingo passado, Jesus nos conta uma parábola do semeador que saiu semeando sementes. E um tanto dessas sementes caiu na beira do caminho, vieram os pássaros e comeram as sementes. Outro tanto caiu em terra pedregosa, cheia de pedras, um lugar onde até lançou um pouco de raízes, mas quando veio o sol da manhã, queimou as suas folhas, porque não tinha profundidade. Outro tanto caiu no meio de espinheiros, nem chegou a brotar, porque os espinhos sufocaram a planta, e ela então morreu. E por fim, Jesus diz que um tanto de semente caiu de fato em terra boa. A boa semente, quando cai em terra boa, ela de fato produz o seu fruto. Ela frutificou e produziu frutos 100, 60 e 30%. Assim também é a nossa vida, quando nós acolhemos dentro do nosso coração, que foi preparado, que foi trabalhado, a semente da palavra de Deus, não é possível que ela não brote e produza o seu fruto. Na primeira leitura da semana passada ainda, Jesus também nos diz: a chuva e a neve não caem do céu e não voltam novamente para o céu sem ter produzido o seu fruto. Portanto, a palavra de Deus também que entra na nossa vida não pode voltar para Deus sem ter produzido o seu fruto. Nesse mesmo contexto da agricultura, Jesus nos conta hoje uma outra parábola. A parábola da boa semente de trigo que foi plantada no campo de um homem. Ele escolheu as melhores sementes. Quando nós, queridos irmãos e irmãs, queremos colher bons frutos, nós escolhemos a melhor matéria-prima. Ontem mesmo estava celebrando a Santa Missa com os voluntários, colaboradores, e com os condutores dos programas da Rádio Maria. E eu falava um pouquinho sobre essa parábola, já que nós celebramos a missa dominical, e eu dizia exatamente isso,
Quando nós queremos construir uma casa, nós não começamos pelo seu telhado. Nós preparamos o terreno para construir uma casa. Eu até dei o exemplo de uma pastoral muito bonita aqui na Arquidiocese de Goiânia, a pastoral da moradia, que acontece lá na paróquia Santo Inácio de Loyola. Lá eles têm uma pastoral, um movimento que começou, se não me engano, no SCC, acho que era o SCC, começou neste movimento. E eles perceberam que muitas pessoas não tinham moradia e começaram então a construir a casa. As casas para essas pessoas que não tinham casa. Baseados na música do Padre Zezinho, que diz, né, que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Padre Zezinho, profeta, né, com certeza. E através dessa música, por meio dessa canção, eles sentiram dentro do coração o desejo de não deixar que as famílias se abriguem debaixo da ponte, portanto começaram a construir casas. E o trabalho é muito bonito. Eles num dia lançam os alicerces, fazem toda a parte de fundação, colocam ali todo o concreto, o ferro e tudo aquilo que precisa ser, que é necessário. Passa-se uma semana curando aquele alicerce e na outra semana eles voltam com um mutirão e aí eles constroem num dia a casa para essas pessoas. Eles não chegam já colocando as paredes, tijolos e a argamassa e tudo mais para poder levantar a casa. Eles preparam o terreno. Isso significa que se nós queremos uma casa que seja de fato fortalecida e que consiga enfrentar as intempéries do tempo, enfrentar as tempestades, aqui nós, graças a Deus, no Brasil, não temos muito esse problema dos terremotos, mas onde se tem os terremotos, se faz uma fundação que seja de fato suficiente para sustentar um abalo sísmico e permaneça de pé. Agora, se nós queremos construir uma casa fortificada, não vamos construir sobre um alicerce fraco, um alicerce que não tem de fato a sua firmeza e que possa sustentar de fato essa casa de pé. Se nós queremos algo bom na nossa vida, precisamos plantar algo bom. Se nós queremos colher figos de uma figueira, nós não podemos plantar o limoeiro porque não vai nascer figo do limoeiro. Isso significa, meus queridos irmãos e irmãs, que se nós queremos plantar o bem, precisamos escolher bem as sementes, as melhores sementes. Se nós queremos colher bons frutos na nossa vida, se nós queremos colher os frutos da comunhão com Deus e da participação definitiva com Deus no céu, é necessário plantar nesta terra aquilo que é bom, escolher as melhores sementes. Na parábola de Jesus hoje é exatamente isso que acontece. Um homem escolheu as melhores sementes de trigo, preparou a terra, fez a aragem da terra, adubou a terra, preparou tudo. E de repente ele foi lá num determinado dia e jogou as sementes do trigo na terra. E o trigo então estava ali lançado para poder produzir o seu fruto no tempo adequado. Ele foi dormir. De repente veio um dos seus inimigos e lançou, junto com a semente do trigo, lançou sementes do joio. O joio, muito parecido com o trigo, se parece em tudo com o trigo, só que não presta para nada. Apenas é uma praga que pode destruir o trigo, que pode fazer-se perder o trigo. A única forma de reconhecer o que é trigo e o que é joio são os frutos. Quando o trigo e o joio crescem, o trigo produz com certeza o trigo e o joio não produz o trigo, produz outras coisas, praga. Quando os funcionários começaram a ver que no meio do trigo estava ali também o joio, foram até o senhor daquele campo e começou a dizer: Senhor, você não semeou uma boa semente de trigo? Como é que veio parar aqui também o joio no meio do trigo?
E aí ele disse, olha, talvez algum dos meus inimigos deve ter semeado também, junto com o trigo, o joio. Quer então, Senhor, que nós vamos lá e arranquemos o joio? E o Senhor disse, não. Se nós arrancarmos agora o joio, como se parece muito com o trigo, corremos o risco de arrancar também o trigo. Vamos deixar crescer junto. No fim de tudo, no dia da colheita, que nós pudermos reconhecer o joio e o trigo, então nós arrancamos o joio e colocamos numa fornalha, colhemos o trigo e colocamos num celeiro. Jesus já está indicando para nós o modo como nós vamos viver na nossa vida para esse encontro último com o Senhor. E a partir daquilo que nós produzimos, porque de fato, queridos irmãos e irmãs, em nosso coração foi plantado aquilo que é bom. Deus colocou dentro do nosso coração um desejo profundo de Deus e uma capacidade imensa de nos encontrar com Ele, apesar das nossas fraquezas. Hoje na primeira leitura, nós encontramos São Paulo que diz o seguinte, o Senhor vem em auxílio da nossa fraqueza. Nós não sabíamos nem sequer rezar como convém, mas Ele vem em socorro da nossa fraqueza e ora em nós, porque o Espírito sonda o nosso coração e sabe as intenções mais profundas do nosso ser. Ainda que não digamos nenhuma única palavra, o Senhor conhece a oração mais silenciosa e mais profunda do nosso coração. Ele conhece tudo. Mesmo que nós não digamos maldades, se no nosso coração existem maldades, o Senhor perscruta o nosso coração, o Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece tudo de nós. É necessário uma conversão diária, é necessário uma mudança de vida que seja constante e verdadeira. Assim como a nossa caminhada nesse tempo comum, que com certeza já vai adiantada, e nós estamos caminhando, vislumbrando uma realidade futura, uma realidade que demanda de nós a esperança, porque nós queremos nos encontrar com Deus. E já nos encontramos com Deus, porque Ele deu a cada um de nós a sua boa semente. Requer de cada um de nós que tenhamos a coragem de cuidar dessa semente, de adubar de modo adequado, de colocar de fato na terra a água, para que ela possa frutificar e para que frutificando, produzindo os seus frutos, nos leve à participação da vida de Deus. Queridos irmãos e irmãs, sejamos generosos com a nossa vida, que nos foi dada com generosidade para Deus, oferecendo todos os nossos atos de amor em favor daqueles que sofrem. É compromisso de cada um de nós. É compromisso que nós assumimos diante de Deus e da igreja um dia quando fomos batizados. E pelo nosso batismo continuamos a caminhar com o Senhor. Que nós tenhamos a coragem, que nós compreendamos a paciência de Deus, que nos espera e que aguarda constantemente a nossa conversão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.